começando então. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. É um prazer estar aqui para introduzir o painel Instigando uma Educação Mais Justa no cenário pós-pandêmico, cenário pós-Covid. O meu nome é Renata Coque Varenga, eu sou estudante de Políticas Públicas do mestrado na Harvard Kennedy School e eu tenho o prazer de estar como ponto focal nesse painel tão importante hoje. A gente não pode falar de Brasil, nem de Brasil Conference, sem falar de educação, né? Acho que todo mundo pode concordar com isso. Mas falar de educação em um cenário pós-pandêmico é um desafio em dobro. A pandemia acabou exacerbando desigualdades no nosso país inteiro, já existentes e dificultando a aprendizagem para jovens no país todo. Então, esse painel, a ideia desse painel é trazer esses desafios atuais do sistema educacional brasileiro, mas também possíveis soluções e medidas que os diversos setores que estão representados no painel hoje podem trazer para que a gente tenha uma educação mais inclusiva, mais diversa, porque a grande questão é que a educação pode transformar comunidades, países, o mundo todo, mas isso não pode acontecer sem ter uma educação que seja antirracista, feminista e sustentável. Então, para começar, vou passar a palavra para a nossa moderadora e também palestrante, a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar meus colegas painelistas aqui, Djamila Ribeiro, Matheus. Vamos... Bom, nós temos dois outros painelistas que entrarão virtualmente, embora um esteja com dificuldade. A doutora Mariana Kozlinski vai entrar virtualmente, do Rio de Janeiro. O Joel, infelizmente, está com alguma dificuldade de internet, mas a gente vai tentar conseguir ver se ele entra aqui. Bom, desnecessário falar, a Renata já falou, da importância da educação na construção de um país mais moderno, mais justo, mais sustentável, mais ético e tudo. Agora, ter na Brasil Conference uma mesa de educação vinculada à questão da desigualdade e do racismo é uma demanda hoje. Após a pandemia, aumentou isso. E, antes disso, o Brasil é um país marcado por uma profunda desigualdade, e a desigualdade educacional é a mãe de todas as outras, da social, da econômica e cultural. E o Brasil é também marcado por um racismo que perpassa instituições, estruturas, e esses entraves da desigualdade, do racismo institucional, estrutural, prejudica e dificulta muito ao país fazer projetos de crescimento econômico, sustentável, ético, e um crescimento justo, mas também adequado à contemporaneidade do mundo do século XXI. Nós vamos conduzir essa mesa da seguinte forma: eu vou apresentar alguns dados do Rio Grande do Sul, uma experiência real de impacto da pandemia numa rede grande. Depois eu vou passar a palavra para a doutora Mariane, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai fazer uma fala sobre uma pesquisa de desigualdade que eles estão fazendo lá na universidade. Passo a fala em seguida para a Djamila Ribeiro, que com certeza dará o recorte feminista e racista. Se o Joel conseguir entrar, passo a palavra para ele e a gente encerra com o Matheus. Podemos começar assim, então? Podemos projetar o meu PPT? Eu vou passar rapidamente um PPT, não estou vendo aí. Tá. Bom, o Rio Grande do Sul... Está ruim que eu não estou enxergando ali. Eu vou ter que abrir o meu WhatsApp, eu vou ter que acompanhar aqui, eu não estou enxergando. Mas o Rio Grande do Sul é um estado
onde a rede de educação tem 30 regionais, 2.337 escolas, 57 mil, mais ou menos, professores, quase 800 mil alunos. Desses 800 mil alunos, 796 mil, 80,2 se declaram brancos. Obrigada, eu não estou enxergando lá. 80,2 se declaram brancos, se autodenominam brancos, 12% se autodenomina pardo, 6,6% pretos, 1,2% indígenas e 0,1% amarelos. Tudo aquilo que a mídia... Não, aqui está. Tudo aquilo que a mídia publicou sobre a pandemia, claro, se reflete no Rio Grande do Sul, tanto os dados internacionais, Unicef, Unesco, quanto das ONGs nacionais, todos pela educação, isso com certeza sentimos no Rio Grande do Sul, mas nós fizemos lá uma... Gente, eu estou tendo dificuldade aqui para passar, não está indo. Eu acho que se você puder passar para mim, que eu não estou enxergando lá direito, não estou controlando. Mais um, isso. Nós fizemos uma avaliação diagnóstica bem profunda, uma avaliação amostral que mediu perdas e um questionário socioeconômico, que a gente chama questionário contextual, para avaliar a percepção dos alunos durante a pandemia, o que eles haviam perdido, como eles haviam se sentido e como as ações da secretaria chegaram até ele. Usando esses dados do questionário contextual, com o cruzamento com os resultados de desempenho que a avaliação amostral revelou, a gente tem um mapa bem concreto. Antes da pandemia, o quadro já era de estagnação e desigualdade. Vocês olharem o IDEB do ensino médio, eu pus só um nível para não complicar, de 2005 a 2017, o IDEB não se alterou, ele continuou em 3,7, subiu para 3,9 em 2009, mas sempre abaixo da meta. Portanto, o ensino médio já tinha um quadro de estagnação, de baixíssimos índices de aprendizagem e um nível de desigualdade muito grande em relação à rede privada, como a gente pode ver aí no quadro. Esse cruzamento do questionário com os dados socioeconômicos e com a avaliação de desempenho mostrou um quadro muito preocupante, como vocês veem ali. Eu estou realmente com dificuldade... eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pegar o microfone e vou ficar aqui. Eu não consigo enxergar. Não tem jeito. Desculpa, gente. Desculpa. Aquele quadro em amarelo fala associação entre raça, cor, condições socioeconômicas e médias das proficiências, revelou uma diferença de proficiência na prova de língua portuguesa do 5º ano, por exemplo, entre aluno branco e aluno preto, de 30,3 pontos. Em matemática, essa diferença chega a 29,7 pontos. O que eu estou querendo mostrar com isso? Uma rede que já era desigual em relação à privada, que já era desigual, que já era fraca em termos de avanço da aprendizagem. A pandemia acentuou, e durante a pandemia, a PNAD-Covid mostra que houve engajamento tecnológico para as aulas remotas que variaram de 19% entre meninos negros e 78% entre meninas brancas. Então, mesmo dentro da própria rede estadual, já havia a pandemia revelou uma desigualdade sem precedentes. Pode passar? A avaliação que mensurou as perdas mostrou, comparando os dados de 2019 com 2021, 5º ano, língua portuguesa,
19 pontos da escala SAEB de diferença. O que quer dizer isso? 2, 3 anos de perda de aprendizagem. Os alunos do 9º ano caíram 7,5, do 3º ano 5,4. Vocês observem que a perda de aprendizagem foi muito profunda. No 5º ano foi o nível que mais sofreu, as crianças pequenas, pela dificuldade de autonomia de estudar sozinhas com o ensino remoto. Para quem não está familiarizado com a escala SAEB, o que isso significa, essa pontuação significa, em termos de habilidade, menos de 40% sabe o que é uma opinião, o que é um fato, menos de 40% consegue distinguir parte principal de secundária de um texto, por exemplo. Então, o nível de dificuldade dos alunos. O questionário também socioeconômico mostrou algumas coisas óbvias, mas que a gente tem medido agora, que a gente não tinha isso mensurado. As escolas que conseguiram levar mais atividade para os alunos tiveram melhores resultados, as famílias que ajudaram mais tiveram melhores resultados, e os alunos. É claro que isso reflete a sociedade, então tem diferença entre os professores, entre as famílias, entre as estruturas das escolas e entre os próprios alunos. Aqueles que buscaram autonomamente conhecimento tiveram resultados bem melhores. Pode passar? Bom, a forma que nós tivemos para resolver isso, um programa de recomposição e aceleração da aprendizagem baseada nas habilidades que os alunos perderam, material didático específico, formação de professor específico, bolsa de formação para os professores, durante 1 ano e meio, com aumento de carga horária de 2 horas semanais de língua portuguesa, 3 horas semanais de matemática, um programa que eu chamo de UTI da educação, que é um programa de aceleração mesmo. Pode passar? Criamos uma bolsa de R$150 para os alunos do ensino médio, do Bolsa Família, para estimulá-los a permanecer, evitar que eles deixassem a escola. Pode passar? Estamos oferecendo para os alunos que terminaram o 3º ano, ou 2020 ou 2021, e que não estão preparados nem para a universidade e nem para o mundo do trabalho, uma opção de um curso em que eles têm 2 semestres, né, em matemática, língua portuguesa, inglesa, preparação para o Enem, projeto de vida, letramento digital e cursos de qualificação profissional. Essa é uma experiência nova no Brasil, tanto o questionário contextual quanto essa opção de uma espécie de 4º ano opcional, são experiências novas que nós estamos fazendo avaliação de impacto até para ver o resultado que eles causaram. Pode passar? Pode passar rapidamente, não vou entrar no ensino. Essa é a nossa arquitetura curricular. O ano passado, todos os professores ganharam, a Secretaria comprou e deu para os professores um Chromebook. Esse ano a gente está dando para os estudantes. A primeira leva foi para os alunos, para os professores, agora para os estudantes. E lançamos exatamente com a preocupação dos baixíssimos resultados. Vocês viram a diferença de pontuação entre alunos brancos e pretos. Então, nós lançamos um programa de educação antirracista bastante robusto, que não é apenas para os professores de ERER. É um programa que se aplica a toda a secretaria. Começou com o gabinete da secretária, indo para as regionais, indo para as escolas, de comprometimento de mudança pessoal e profissional na prática profissional. Não é apenas valorizar a cultura afro-gaúcha ou falar da questão racista. É viver e ter mudança comportamental. Eu peço desculpas, vou voltar aqui e, com muita alegria, eu chamo a Mariane Paulinski, que está lá no Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Todos me ouvem? Então, eu queria primeiro agradecer o convite para estar nesse painel e debater com os panelistas e com o público temas tão urgentes para pensar o Brasil pós-pandemia. A minha fala vai partir de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo na UFRJ, com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, sobre os impactos da pandemia no bem-estar e na aprendizagem de crianças. Então, vou falar da outra ponta
conta da educação básica. Não vou falar do ensino médio, eu vou falar da educação infantil. Então, acho que vai complementar bastante aqui a fala da Raquel. Então, nós realizamos, desde o começo da pandemia, um estudo seguindo as crianças na pré-escola, no finalzinho da pré-escola, nesse momento de transição para o ensino fundamental. E eu vou trazer para vocês alguns dos principais resultados. A gente mediu o desenvolvimento das crianças em 2019 e a gente realizou essa pesquisa nas mesmas escolas públicas e privadas em 2 municípios do Brasil durante a pandemia. E o que a gente observou primeiro foi um impacto enorme no desenvolvimento das crianças. O que aconteceu? As crianças se desenvolveram em um ritmo mais lento durante a pandemia. E a gente estima uma perda de aprendizagem que gira em torno de 4 a 7 meses de aprendizagem. Mas o mais alarmante que a gente encontrou foi uma ampliação de desigualdades. Então, as crianças que foram mais afetadas e que aprenderam menos foram justamente aquelas mais vulneráveis, famílias de nível socioeconômico mais baixo, com pais de menor escolaridade e menor renda. E mesmo a pesquisa feita numa rede pública, que é extremamente conhecida por ser extremamente eficaz e de promover equidade, e que teve uma resposta bastante rápida para a implementação do ensino remoto, um ensino bastante estruturado, ainda assim a gente viu perdas bastante grandes e aumento de desigualdades. Então, o que esse estudo mostrou para a gente? Primeiro que as novas tecnologias, o ensino remoto, ajudaram a manter o vínculo com a escola, a manutenção do vínculo com a escola e a promover algum aprendizado, mas ela não substitui a convivência, as interações, as experiências concretas que ocorrem nas atividades presenciais na escola. Tá? Em especial para crianças pequenas, como é o nosso caso, a gente estava estudando crianças com 5 e 6 anos. E que também indica o potencial das nossas escolas, e principalmente da nossa educação infantil de qualidade, para a diminuição de desigualdades. Então, o que a gente teve com a pandemia é uma visão de o que seria um mundo sem a educação infantil, sem a escola, ou sem a escola no seu potencial. O que a gente teria? Aumento ainda maior das desigualdades no Brasil. Então, eu queria deixar aqui 2 reflexões ou 2 recados para esse período pós-pandemia. Primeiro, é pensar na questão, será que é possível recuperar o que foi perdido durante a pandemia? E a gente teve vários diagnósticos bastante pessimistas lá no primeiro ano da pandemia, em 2020, dizendo que a gente teria uma geração marcada pela pandemia. E o nosso grupo foi bastante vocal em falar, não, olha, esse é um discurso bastante perigoso, ele pode levar, inclusive, à inação. Então, por que a gente acredita que é possível recuperar? Porque a gente já está vendo estudos de curto prazo feitos, por exemplo, na Europa, mostrando, sugerindo uma recuperação de aprendizagem com a reabertura das escolas para as atividades presenciais. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa, primeiro, diagnósticos muito bem feitos do impacto da pandemia. A gente precisa saber o quanto que a pandemia impactou a nossa educação. Depois, a gente precisa que uma articulação entre o Ministério da Educação e secretarias para que as redes elaborem planos de recuperação. Planos de recuperação de médio e longo prazo. A gente está pensando aqui de 2 a 3 anos para pensar nessa recuperação daquilo que foi perdido com a pandemia. E pensar principalmente em ações que são baseadas em evidências científicas, programas que a gente sabidamente que funcionam. Por exemplo, tutoria em pares, em pequenos grupos, extensão do tempo da escola. E, claro, que para botar em ação todos esses planos, é necessário provisão de mais recursos para a gente recuperar aquilo que foi perdido na pandemia. E depois eu queria deixar uma segunda reflexão, na mesma linha do que a Raquel falou. As desigualdades no Brasil já eram bastante marcantes antes da pandemia. O que a pandemia fez foi agravar as desigualdades. Então, a gente tem estudos mostrando para todo o Brasil que as desigualdades de aprendizagem, por exemplo, no ensino fundamental e ensino médio, elas estavam aumentando antes da pandemia. Então, o que eu acho que a gente pode aprender com a pandemia? É a urgência de botar a equidade na agenda pública e política educacional no Brasil. Então, eu tenho esperança que esse tema que já estava sendo discutido antes da pandemia, ele se torne urgente, que ações para promover a equidade
elas se tornem cada vez mais urgentes. E pensando também aquilo que a gente aprendeu com a pandemia. Então, novamente, eu vou falar, o ensino remoto, ele não substitui, nem mesmo o híbrido, substitui a qualidade daquilo que é a educação presencial, aquilo que a escola presencialmente consegue produzir. Mas a gente aprendeu a usar essas novas tecnologias. Então, vou dar um exemplo, na nossa pesquisa, as escolas relataram que houve uma aproximação com as famílias. Isso é muito importante para pensar nesse período pós-pandêmico. Então, são coisas que esse aprendizado a gente não pode perder. Então, obrigado e aguardo aqui as questões. Muito obrigada, Mariane. Eu passo a palavra com muito prazer a Djamila Ribeiro, que todo mundo conhece como colunista da Folha, da revista alemã Der Spiegel, uma pessoa que tem os seus livros amplamente conhecidos, desde o Lugar de Fala até o Pequeno Manual Antirracista e todos os outros. Djamila, é uma honra ter você aqui nessa mesa. Honra toda minha, Raquel. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer a Brasil Conference pelo convite. É a terceira vez que eu participo. Na pessoa da Raquel, cumprimento as companheiras e companheiros de mesa. Bom, o tempo é bem curto, então eu vou tentar ser breve. Bom, falar das desigualdades, né, no Brasil, não tem como a gente não falar das questões que estruturam as desigualdades no Brasil, né? Se a gente olhar historicamente a história do Brasil, a Constituição do Império de 1824, por exemplo, que estabelecia que só podiam estudar cidadãos nascidos livres, né? Em 1824, nós estávamos ainda sob o regime da escravidão, o que significava dizer que pessoas negras não tinham o seu direito garantido à educação. Então, entender a escravidão no Brasil como um elemento estruturante das desigualdades é muito importante, sobretudo num país que foi o último das Américas a abolir a escravidão, e que criou marcos legais, inclusive, que impossibilitou a população negra de ter acesso a direitos. Então, isso é importante para a gente até entender por que até hoje a população negra, enfim, passa por uma série de questões e de dificuldades de acesso. Se a gente for falar de infância negra, por exemplo, e se o Brasil, né, eu sou de humanas, gente, então não sei fazer conta, o Brasil tem 500 e pouco tantos anos. Em 500 e tantos anos, quase 400 foram de escravidão. Quanto que isso impactou a vida da população negra, crianças negras que não tiveram direito à infância. Se a gente, no pós-abolição, no período que a gente chama de industrialização do Brasil, não se criaram mecanismos para incluir a população negra na sociedade brasileira, quando começa o processo de favelização e uma série de outros processos, de mulheres negras que saem do lugar de escravizadas por trabalhadoras domésticas, e até hoje o grupo social mulher negra é o que mais ocupa o trabalho doméstico no Brasil. Então, não tem como a gente pensar, né, acesso à educação sem olhar para essa realidade que estrutura todas as relações sociais e também o sexismo, que também é uma estrutura. Se o Brasil é o quarto país do mundo em casamento infantil, e que tem um número altíssimo de gravidez na adolescência, então isso significa que, se a gente não pensar os fenômenos de feminização da pobreza, de pensar como as construções, as desigualdades de gêneros afetam a vida das meninas no Brasil, e isso vai fazer com que essas meninas não tenham acesso à educação e vão ficar em ciclos e ciclos de exclusão, não tem como a gente achar que essas questões são específicas, como muitas vezes elas são colocadas, né? Racismo e sexismo como questões específicas ou identitárias, como se branquitude não fosse uma identidade ou masculinidade também não fosse uma identidade. Então, pensar as questões antirracistas e antissexistas na educação, enfim, em todas as áreas, é pensar projetos de sociedade, porque isso está interligado. Então, hoje, no Brasil, a gente olhar a situação, né, que aumentou muito o número de mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia, ao mesmo tempo que se reduziu drasticamente o orçamento na Secretaria de Mulheres por enfrentamento à violência contra mulheres. Isso significa que isso impacta diretamente a vida das mulheres e da família e das crianças que estão, enfim, que vivenciam essa realidade. Então, não tem como a gente discutir a educação desvencilhada dessa realidade das mulheres. Se a gente pensar também que creche
é importante, claro, para que as crianças tenham acesso à educação já na primeira infância, mas também pensar que creche é permanência estudantil para as mulheres, pensar a educação também é pensar as políticas de gênero. Porque muitas mulheres, se não tem vagas em creche suficiente, significa que aquela mulher, muitas vezes, vai ficar confinada no trabalho doméstico, ou é outra mulher ou outra adolescente, criança, que vai ter que tomar conta das outras crianças e quanto que isso impacta diretamente a vida das meninas. Então, pensar em creche, políticas na infância, que é super importante, impacta também diretamente a vida das mulheres que são mães no Brasil. Então, pensar essas questões de forma interseccional, eu penso que é a única maneira possível, porque a gente, às vezes, separa. Não, aqui a gente vai discutir raça, aqui a gente vai discutir gênero, como se essas questões não estivessem interligadas, ou vai discutir classe, enfim. E a falta de acesso de mulheres, economicamente ativas, com acesso a trabalhos dignos, impacta diretamente nas oportunidades dessas mulheres, na oportunidade dos seus filhos. Então, é necessário pensar, obviamente, políticas públicas, ampliação de políticas públicas na educação, na saúde, em habitação, enfim, em todas essas instâncias. Eu lembro que, quando fui secretária adjunta de Direitos Humanos no município de São Paulo, a gente fazia muitas ações em parceria com outras secretarias, até porque a gente entendia que não tinha como pensar essas questões separadas. Então, pensar uma política antirracista na educação, uma política antissexista na educação, ou na saúde, ou na habitação, de novo, não é pensar de maneira específica, porque, veja, aumentar, por exemplo, ampliar as políticas na área da saúde é uma política antirracista, ampliar o sistema público de saúde, uma vez que a população negra é a que mais depende do sistema público de saúde. Ampliar as políticas de educação, acesso à educação, como nos últimos anos a gente teve a expansão das universidades públicas, e eu faço parte dessa geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. Eu estudei num campus que foi construído em 2007, eu sou da turma de 2008. Isso significa que isso é uma política antirracista e antissexista, no sentido de que vai atingir, vai beneficiar essa população. Então, também é necessário mudar a forma como a gente enxerga o que é pensar antirracismo, ou o que é pensar políticas antirracistas. E nesse sentido, pensar dessa maneira interseccional é muito importante, porque as pessoas elas não são massas abstratas, Quando a gente fala, por exemplo, a criança na escola, mas quem é essa criança? Ou quando a gente fala o jovem, quem é esse jovem? Essas pessoas são marcadas, são atravessadas por identidades, e, a depender das identidades que elas carregam, isso vai significar mais ou menos acessos a direitos. Lembrando que, em 2022, nós completa 10 anos das políticas de cotas nas universidades federais. É muito importante esse ano de 2022, ele é um ano crucial, porque as políticas de ações afirmativas, especificamente as políticas de cotas, elas foram muito importantes no Brasil, no sentido de diminuir os abismos sociais entre pessoas brancas e negras no acesso à universidade. A primeira universidade a adotar cotas foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2001, depois a UNB, em 2004, e a gente tem a Lei Federal de 2012. Então, 2022 é um ano crucial, porque a política tinha completa 10 anos, e agora vai se decidir se ela vai continuar ou não. E é importante ser do nosso engajamento, porque essas políticas continuem, porque isso significa garantias de acessos à educação superior, uma vez que essa população, a população negra, a população de baixa renda, foi alijada historicamente desse espaço. Eu não vou discutir mais a legitimidade das cotas, eu acho que a gente está em 2022. Leiam o voto do Lewandowski, porque o STF já jogou a constitucionalidade das cotas. Eu não discuto mais se é bom ou se não é, já está aí, já está dado. As pesquisas estão aí para mostrar o quanto que os alunos cotistas tiveram um desempenho igual ou melhor do que os alunos não cotistas, o quanto que isso impactou de sobremaneira no Brasil, no sentido da diminuição das desigualdades. Mas, para além disso, acho que é importante também pensar como que essa academia vai receber esses estudantes. Claro que o movimento negro, quando lutou pela questão das cotas, também lutou não só pelo acesso, mas pela permanência. Isso é fundamental, a permanência
já falei 8? Nossa, gente. Estou terminando. A permanência, mas também o currículo é muito importante. Não tem como a gente pensar a educação antirracista sem discutir o currículo. Eu estudei filosofia, o que significou estudar homens brancos europeus. É verdade. Quando eu quis estudar Simone de Beauvoir, um professor meu perguntou: quem que é Beauvoir, a mulher do Sartre? Então, se a gente não muda também o currículo, né, e enfrenta essa visão eurocêntrica também, a gente acaba ainda reproduzindo essa visão, né, colonial também na academia. Então, mudar o currículo também é importante. Por fim, já que meu tempo é muito curto, nós estamos num ano decisivo para o Brasil, então é importantíssimo nós apoiarmos projetos políticos que tenham como prioridade a ampliação de políticas públicas, a criação de políticas públicas no enfrentamento às desigualdades. E pensar antirracismo não é identitarismo, é pensar projeto para o Brasil, porque não tem como pensar nenhum projeto para esse país que não passe necessariamente pela questão racial como estrutural das desigualdades. Obrigada, gente, o tempo é curto. Muitíssimo obrigada, Djamila. Você vai ter mais tempo. Já tem 2 perguntas que chegaram aqui, mas eu quero passar a palavra... Não, em geral. Quero passar a palavra para o Matheus Goiás. É Goiás ou Goiás? Tanto faz. Tanto faz. Para o Matheus Goiás, que é o CEO e cofundador da Tribe. O Matheus, aos 13 anos, começou a dar aula de matemática e física para alunos e criou um aplicativo Prova, que depois vendeu para Somos, e tem um trabalho muito interessante na área de startup, de inovação, de empreendedorismo. A gente queria te ouvir, Matheus. Obrigado. Primeiro, boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Fico feliz de ver tanta gente boa aqui para discutir um assunto tão importante para o Brasil, que é educação, inclusão. E eu tenho 31 anos de idade, a minha vida inteira eu trabalhei com educação, sou filho de mãe solteira, professora aposentada da Rede Estadual de Minas Gerais. Aos 3 anos, minha mãe me pegava na escola, me levava para a escola que ela trabalhava na parte da tarde, me levava para o EJA na parte da noite, no ensino de jovens e adultos. Então, me formei como pessoa dentro de uma escola, seja estudando ou seja acompanhando a minha mãe. Então, me perguntar como é que funciona uma cantina, uma tesouraria, a sala dos professores, conselho de classe, você pode saber que foi me construir como pessoa nisso. E isso foi muito marcante para mim, porque me fez ser um bom estudante. Eu tive condições de ganhar uma bolsa para estudar no Colégio Santo Antônio, que é uma das melhores escolas privadas do estado de Minas Gerais. E lá, para fazer as mesmas coisas que os meus amigos no final de semana, eu comecei a trabalhar dando aulas particulares de matemática. E trabalhei como professor particular dos 14 aos 21. Aos 21, eu fundei o aplicativo chamado App Prova, que ajudava pessoas no Brasil todas a se prepararem para o Enem, fazendo diagnósticos, simulados, exercícios e recebendo de graça aquilo que eles precisavam estudar mais para conseguir serem pessoas que fossem aprovadas na prova. E conheci aqui na Brasil Conference, é a 7ª vez que eu participo, a 2ª falando, o Eduardo Mufarrege, que está na sala aqui ao lado, e na época era presidente da Somos. E aí a Somos acabou adquirindo o Prova e a gente ficou na Somos durante 2 anos. Então, a conferência ela teve um papel muito importante na minha vida também, então fico duplamente orgulhoso por conta disso aqui. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre qual que é a responsabilidade do empreendedor, da empreendedora, da iniciativa privada na construção de uma educação que seja mais justa, de uma educação que seja mais inclusiva. E aí eu vou fazer um pouco de uma reflexão sobre como que a gente tem construído a nossa iniciativa e como que a gente acha e a gente gostaria de provocar para que outras pessoas que empresariam no Brasil possam ter esse mesmo tipo de reflexão, em especial no setor de educação. Nós fundamos a Tribe em 2019 com a missão de gerar oportunidade na vida das pessoas, promovendo acesso à educação de alta qualidade para formar em profissões digitais. Por que profissões digitais? Existe uma demanda estrutural latente dentro de todo mundo, em especial, falando agora no contexto de América Latina do Brasil, para a contratação de pessoas que vão trabalhar em profissões digitais. Pessoas desenvolvedoras de software, designers, branding, todas essas profissões em que se existe muita procura, mas não existe muitas pessoas sendo formadas. E aí começamos a trabalhar, a construir
uma escola para formar pessoas dentro dessas iniciativas, mas formar com um elevado padrão de qualidade. Construímos um curso que são 1.500 horas, 6 horas por dia, ao vivo e online, tudo com produto, currículo, dados, conteúdo, exercício, assessment, produzidos por nossa própria empresa, através de uma entrega de educação com 100% das pessoas trabalhando em regime de dedicação exclusiva, porque quem conhece bem educação no Brasil sabe que o fato das pessoas que trabalham, professoras, professores, humoristas, é uma parte do problema que a gente enfrenta, para permitir que as pessoas que estudam conosco tenham o máximo de qualidade possível na sua formação. E, para fazer isso de uma forma que permitisse com que pessoas, independente do nível socioeconômico cultural, pudessem estudar conosco e pudessem ter acesso a essa educação de qualidade e se transformarem nas futuras profissionais digitais do Brasil, a gente lançou, pela primeira vez no Brasil, uma forma de pagamento que se chama modelo de sucesso compartilhado. O que isso significa? Isso significa que todas as pessoas que estudam conosco e não têm condição de pagar, elas podem estudar e só começarem a pagar depois que elas tiverem trabalho e renda naquilo que elas estão estudando. Então, vou explicar mais uma vez. A pessoa pode vir aqui, passar 12 meses da formação numa empresa de iniciativa privada, tendo acesso à formação de alta qualidade, de uma profissão demandada pelo mercado de trabalho, em que ela só, se tiver trabalho e renda, efetua o pagamento por essa formação. Fundamos a empresa em agosto de 2019. De lá para cá, 5.000 pessoas foram aprovadas para estudar conosco, 4.000 atualmente estudam conosco. A gente tem uma taxa de conclusão de curso de 85%, onde a evasão do ensino superior privado no Brasil é de 50%, e 95% de taxa de empregabilidade das pessoas formadas. Ou seja, a cada 100 pessoas que estudam conosco, 85 formam, das 85 que formam, 95% conseguem trabalho dentro do setor, um setor extremamente demandante e permitindo assim que as pessoas possam estar correndo atrás de novas oportunidades, nos ajudando a construir um Brasil mais digital, o Brasil mais moderno, permitindo as empresas a crescerem mais e o país a ser um país mais competitivo. A minha provocação fica aqui, porque muitas vezes a gente acha que as questões de inclusão, as questões de oportunidade, elas ficam só na mão do Estado, e não fica. A iniciativa privada, provocando, tem responsabilidade, sim, por construir iniciativas que sejam de qualidade, que respeitem o tempo e o dinheiro das pessoas, porque só assim, colocando o sucesso da sua empresa alinhada com o sucesso da pessoa que vai consumir o seu produto, é que eu, com certeza, acredito que a iniciativa privada cumpre o seu papel para construir uma educação de melhor qualidade. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Matheus. A gente já tem 3 perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira direto para você, Matheus, porque tem a ver, na verdade, como que um cidadão, né, como levar educação de qualidade para as pessoas que não têm acesso a computadores e internet. Eu queria também ouvir a Djamila e ouvir a Mariana, e queria também falar um pouco sobre isso. Um dos problemas mais sérios que nós tivemos na pandemia foi exatamente isso, né? A educação remota, no primeiro momento, aconteceu pelo celular. E a gente sabe que educação pelo WhatsApp, por mais que tenha sido importante naquele momento, não é uma coisa sustentável. E, quando eu dei aquele dado de 19% de meninos negros e de 78% de meninas brancas, por coincidência, eram pessoas que tinham mais ou menor acesso à tecnologia. Então, em muitas famílias, é um celular para 2, 3 filhos, fazendo rodízio de quem usa o celular. Então, o Matheus falando desse projeto, da necessidade, e é verdade, o Rio Grande do Sul tem muita coisa na área de inovação, tem várias empresas de software que precisam de pessoa qualificada para trabalhar e não encontra pessoa qualificada para trabalhar. Como que nós podemos fazer esse equilíbrio entre as pessoas que nem têm acesso e a demanda de um país que precisa caminhar e avançar na tecnologia? Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer para os dois. A pergunta é excepcional
E ingênuo é qualquer pessoa empreendedora que vai encontrar uma bala de prata para resolver todos os problemas estruturais de educação que a gente tem. Quem me dera poder conseguir resolver todos esses aspectos, porque eu vou dar até um passo atrás. Antes da pessoa ter um computador em casa, ela precisava de conseguir garantir uma matemática básica de extrema qualidade, um português de extrema qualidade. Nós estamos falando de um país que só 22% das pessoas, segundo o IDEB, têm um ensino adequado em português e 8% em matemática. Então, o computador ele é um privilégio danado. Nós estamos falando de coisas que vão anteceder muito isso. Agora, como que a gente faz para tentar incluir as pessoas que nem com o modelo de sucesso compartilhado vão conseguir, muitas vezes, ter acesso a essa educação de qualidade? A gente construiu uma associação civil sem fins lucrativos, chamada Instituto Vamos Que Vamos, em que a gente, uma vez que a pessoa é aprovada no nosso processo seletivo, mas muitas vezes ela tem que trabalhar, ou muitas vezes, se ela tiver que trabalhar, não vai ter tempo para estudar ou não tem um computador, a gente faz uma ajuda de custo mensal, que varia entre R$500 e R$1.200 por mês, sem contrapartida, para dar oportunidade para essa pessoa. Mas, infelizmente, não tem uma saída simples para o computador. Eu vou até muito além disso, acho que tem um problema de educação básica que ele é bem mais relevante, inclusive. Na verdade, a gente tem que ter políticas públicas que ofereçam o computador e a internet de graça, não é? O programa FUST, por exemplo, tem 31 trilhões acumulados e nunca foi usado, e um projeto de lei da deputada Tabata Amaral para destinar recursos para a internet acabou sendo vetado. Então, o Brasil tem que resolver o problema, e por isso esse seminário é tão importante, viu, Djamila, Matheus e todos que nos ouvem, porque nesse espaço da Brasil Conference se discute a situação atual, se discute o Brasil. A pandemia mostrou claramente que precisamos de políticas públicas, de formação de professores, de carreira digna de professor, de tecnologia acessível, de escolas com internet de alta velocidade em todos os espaços. E é claro que, nesse momento em que nós estamos, inclusive em ano eleitoral, eu queria ouvir da Djamila o que você acha que qualquer cidadão comum que está nos ouvindo deveria pensar como exigência para cobrar de candidatos e o que os governos poderiam fazer imediatamente, Djamila, para resolver essas lacunas muito graves do Brasil. A gente tem o quê? 5 horas? 2 minutos. 2 minutos. Olha, bom, como eu falei, todos aqui na mesa e todas já falaram, né, a gente está aqui falando de desigualdades históricas, né? E é muito importante que a gente nunca tire isso de mente, né? Que a gente está falando, a gente nunca pode perder a perspectiva histórica. E a gente está vivendo um momento no Brasil de fake news, de desinformação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. A gente tem que tomar muito cuidado a forma como essa velocidade que chega nas redes sociais. Existe aí um financiamento dessas fake news. E o quanto que a gente não discute essa questão das redes sociais, né, que é uma discussão que a gente tem feito, inclusive, nos Estados Unidos, a campanha Stop Hate for Profit. Em muitos países têm feito essa discussão de uma regulação das redes sociais, né, que não tem nada a ver com censura, né? Porque se eu, por exemplo, fizer uma propaganda enganosa, a pessoa pode me acionar no CONAR, por exemplo. Se eu escrever uma notícia mentirosa num jornal, existe um órgão regulador, mas nas redes sociais, se eu fizer um vídeo agora dizendo que o Holocausto não existiu e colocar no YouTube, ele vai ficar lá, né? E o quanto que há uma máquina mesmo de fazer dinheiro em cima dessas desinformações e do ódio também, nas redes sociais. Então, o primeiro ponto, a gente toma muito cuidado com as informações que a gente recebe. A gente precisa checar as coisas que a gente está lendo. Eu falo para meus alunos na PUC e alunas, né? Não, eu li aonde? No Twitter. Não é porque você leu no Twitter que é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, claro, sobretudo, essa discussão das redes sociais, para mim, ela é fundamental, que a gente tem que fazer. Da democratização das mídias, outra discussão fundamental. A gente não pode esquecer que a gente vive num país que a mídia não é democrática, que isso significa que nós somos, sim, reféns de monopólios midiáticos,
o quanto que as narrativas dominantes, as narrativas hegemônicas serão defendidas por esses meios de comunicação. Num país que boa parte da população não tem acesso à internet, a gente não pode pensar na nossa bolha e vai se informar, muitas vezes, a partir dessas mídias. Eu acho que a questão da democratização das mídias é fundamental. É uma pauta que nós temos que cobrar, inclusive, dos nossos presidenciáveis. E, por fim, não tem como a gente não discutir essas questões estruturais no Brasil como fundamentais. Porque a gente, de novo, né, não é específico, não é pensar a questão racial em novembro, né, não é a gente achar que esses temas eles só dizem respeito à população negra. Nós vivemos em relações raciais e essas desigualdades impactam toda a sociedade, as desigualdades de gênero, as desigualdades de classe. E a gente precisa, de fato, entender que tipo de projeto nós estamos apoiando e fortalecendo. Isso é fundamental. A gente não lê os programas de governo dos nossos candidatos. Não, tem que terminar, gente. A gente não lê os programas de governo. A gente tem que ler, a gente tem que cobrar, ir lá construir junto. E muitas vezes a gente acaba se alienando de questões que vão representar o futuro na construção desse país. E, por fim, né, já acabou meus 2 minutos, a gente precisa ler e estudar sobre essas questões. Isso não é assunto menor. Esse é um assunto fundamental. Mesmo eu sou uma mulher negra, mas eu tive que ler sobre as questões raciais. Não é porque eu sou uma mulher negra que eu nasci sabendo sobre isso. A gente realmente precisa estudar. Existe muito material, muitos intelectuais, ativistas fazendo trabalhos importantíssimos, e é fundamental que a gente fortaleça essas iniciativas que vêm da sociedade civil também, que estão pensando a transformação da nossa sociedade. Gente, é muito difícil falar em pouco tempo, né? Mas... Obrigada. Mas falou. É difícil mesmo. Chegou uma outra pergunta aqui que eu queria que a Mariane, que está lá no Rio de Janeiro, respondesse. Mariane, dentre dos que têm acesso às mesmas políticas a favor da educação, há um abismo entre os que enxergam na educação a oportunidade de um futuro melhor e os que não têm referências próximas que exemplifiquem isso. Como atuar com esse público para reduzir esse abismo? Eu vou pedir para repetir o abismo entre quem acha que as políticas educacionais são capazes de reduzir o abismo. Entre os que enxergam na educação a oportunidade de um futuro melhor e aqueles que não têm referências próximas que lhes permitam enxergar isso. Eu acho que a pandemia foi uma grande oportunidade para a gente observar a importância da educação, né? Então, eu vou falar novamente, especificamente da nossa pesquisa. A gente fez pesquisa numa rede que é muito conhecida no Brasil, justamente por ser eficaz e promover a equidade. Então, uma rede que, desde as crianças de 4 a 5 anos, a gente já via uma tendência de redução das desigualdades. Essa mesma rede rapidamente deu uma resposta para a pandemia. Ainda assim, quando você tira a escola presencial, principalmente para criança pequena, significou quase não ter escola, o que a gente viu foi ampliação de desigualdades. Tá? Então, eu acho que essa é uma grande evidência de que educação de qualidade é importante e é, sim, capaz de diminuir desigualdades. Mas, para isso, a gente tem que escolher boas políticas. Então, o que a gente pode exigir dos nossos governantes? É que eles escolham boas evidências, que eles partam daquilo que já foi produzido, daquilo que funciona, para pautar aquilo que vai ser implementado. Tá? Então, daí eu acredito, sim, que a gente possa ter políticas capazes de diminuir desigualdades. E vou pegar algo que a Djamila falou, é muito importante políticas intersetoriais. A gente viu na nossa pesquisa antes da pandemia que com 4 anos a gente já tem desigualdades. Tem crianças que entram na escolarização obrigatória mais desenvolvidas cognitivamente, eu estou falando de vocabulário, de matemática inicial. Então, o que a gente precisa? De políticas anteriores a isso, anteriores a essa fase inicial. Políticas para a primeira infância. Isso começa quando a criança está dentro da barriga da mãe. Tá? Então, se a gente não pensar nessas políticas mais amplas, a gente vai continuar precisando de políticas paliativas, sim, a gente vai precisar de políticas ao longo do sistema escolar, quando a gente poderia ter também políticas que diminuíssem já desde o início essas desigualdades.
Obrigada, Mariane. Na verdade, começa bem antes dos 4, né? É lá na gestação, dependendo da forma que a criança nasce. Uma criança que vai para o jardim de infância aos 2 anos, só de brincar de massinha, de ver um triângulo azul, uma bola redonda, vai fazendo, criando categorias espaciais de cor, desenvolvimento motor. Quando ela vai ser alfabetizada, ela vai ter muito mais facilidade do que uma criança que ficou em casa com o irmãozinho mais velho, porque a mãe está trabalhando o dia inteiro. Então, essa desigualdade no Brasil nasce com o nascimento, né? Ela surge já com o nascimento. Na gestação, né? Na gestação. E talvez, Mariane, a pergunta se refere à pessoa que não tem referência. A gente está percebendo isso. As escolas, nesse retorno presencial, estão vivendo um período de muita violência. Está tendo muito bullying dentro da escola, criança de 8 anos brigando com a outra, mães que estimulam as crianças a não levar desaforo para casa, estimula mais ainda. Então, esses 2 anos fechados acumulou muita tensão, as crianças viram violência em casa, estão refletindo essa violência na escola. E quando eu ouço o Matheus falar que ganhou uma bolsa numa escola privada, eu fico triste, Matheus, porque eu acho que é ótimo e é isso mesmo, mas é muito triste a gente constatar que a qualidade da educação é tão diferente entre a rede pública e a rede privada. Então, nesse momento de eleição, nesse momento de Brasil Conference, nesse momento de pensar o Brasil, porque quando você pensa em educação, você está pensando o país que você quer. E se a gente quer um país que seja economicamente produtivo, socialmente justo, ambientalmente sustentável, tudo isso que a gente fala, se não mudar a forma de conduzir a educação pública, a gente não muda nada. A gente vai estar falando e repetindo a mesma coisa, porque 86% das crianças e jovens do Brasil estão nas escolas públicas. Então, é possível, é desejável, é necessário que se aposte e se invista governo e sociedade na educação pública. Eu vou passar rapidamente para palavras de despedidas do Matheus, da Jamila e da Mariane, porque acho que a gente já está encaminhando aqui para o final. Tá bom. Super obrigado pela participação de todo mundo. Acho que a minha provocação aqui para todo mundo é refletir que esses assuntos não são só de governo, de associações civis, da academia. Para quem empreende e para a iniciativa privada também é responsável por estar batalhando para a construção de uma educação melhor, de uma educação mais justa, de uma educação mais inclusiva. Então, sempre que vocês estiverem vendo pessoas que estão empreendendo em educação, qual que é o nível de alinhamento que essas pessoas estão tendo com o sucesso das pessoas que estudam? O quanto que elas estão comprometidas, o quanto que o bottom line e o resultado final das organizações das pessoas vem por conta de outcomes pedagógicos. E, a partir disso, a gente vê se, de fato, as pessoas estão fazendo um trabalho bem feito. Obrigado. Obrigada, Matheus. Jamila? Bom, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Enfim, de novo, né, 10 anos das cotas sociais, agora 2022. Deixa eu aproveitar para vender o peixe. A gente vai lançar... não sei se vocês sabem, eu coordeno um selo editorial, né, já publicamos mais de 20 títulos. Da coleção Femininos Plurais, nós já publicamos 12, e um que vai sair em breve vai se chamar Cotas Raciais, está sendo escrito pela promotora Lívia Santana, que é uma promotora da Bahia, trazendo esse debate. Nós já acabamos de lançar o Discurso de Ódio nas Redes Sociais, que foi nosso 12º. É uma coleção didática, acessível, escrita por autores e autoras negras. Publicamos também Mulheres Quilombolas, que foi escrita por 18 mulheres quilombolas. Então, a gente também está fazendo aqui um trabalho de impacto no mercado editorial, que é muito importante de fazer, visibilizando a produção intelectual de pessoas negras, de mulheres, sobretudo. Então, é importante também o fortalecimento desses projetos. É importante que as pessoas conheçam não só esse projeto que eu coordeno, tem a editora Palas, tem tantas editoras pequenas fazendo um trabalho importante, e o fortalecimento disso é fundamental, inclusive dos governos também, que comprem esses livros para distribuir nas escolas,
né, que são livros que, de fato, estão discutindo questões importantes, porque, geralmente, os que são beneficiados são sempre das grandes editoras, também olhar para as editoras pequenas, isso é muito importante. E, por fim, né, que a gente olhe para essas questões como fundamentais, que perpassam a vida da população brasileira, e que essa é uma responsabilidade também das pessoas brancas, né, porque nós estamos em relações raciais, tem um grupo sendo discriminado, tem um grupo discriminando ou sendo beneficiado por essa opressão, e que as pessoas brancas também, gestoras, que estão nesses espaços, entendam a sua responsabilidade em criar políticas, sobretudo para aqueles e aquelas que, historicamente, vêm sofrendo aí desvantagens nesse Brasil. Então, é muito importante que homens também se engajem no debate pela equidade de gênero, que pessoas brancas entendam, sobretudo gestores, como o Matheus falou muito bem, diretores de empresa, enfim, que tipo de sociedade que a gente quer. E esse é um papel fundamental para todos e todas nós, e não é responsabilidade, né, do grupo que já vem lutando e resistindo historicamente contra essa opressão. Obrigada. Obrigada, Tia. Muito obrigada, Djamila. Doutora Mariane, para a sua despedida. Vou agradecer novamente o convite e a oportunidade de estar discutindo nesse painel, foi muito instigante. E eu vou deixar novamente aquele recado: a gente precisa acreditar que é possível, sim, reverter essas desigualdades enormes que foram trazidas com a pandemia. Eu concordo que isso não é só da gestão pública, não são só as redes, vou concordar com o Matheus, mas a gente pensar não só na aprendizagem, em iniciativas que gerem aprendizagem, mas que gerem aprendizagem para todo mundo, né? A gente tem que pensar, imaginar essa sociedade mais justa, com mais equidade. Então, isso tem que estar na agenda pública, não só na política, mas na agenda pública. E pensar em ações para a gente, em boas ações para gerar maior equidade. Eu vou trazer uma outra que é muito importante para as duas pontas da educação básica, que é buscativa de crianças. Não só a nossa preocupação é a aprendizagem das crianças que estão na escola, mas aquelas que não retornaram. Então, a gente precisa realmente de apoio de toda a sociedade para que essas crianças voltem, as crianças pequenas, né, que são muito afetadas, e aquelas do ensino médio que se evadiram do sistema. Obrigada. Obrigada, Mariane. Nós fizemos uma busca ativa intensa no Rio Grande do Sul e tivemos resultado contrário, Djamila. Aumentou 68%, aumentaram 68 mil alunos, que a gente não esperava. A gente está tendo problema de não ter sala e não ter professor, porque a rede aumentou de tamanho depois da pandemia. E eu tenho certeza que foi resultado da bolsa de permanência dos alunos, da busca ativa que nós fizemos. Mas, ao encerrar, eu queria lembrar que educação, antes de tudo, é um direito. É direito de todos. A educação integral, plena, com as competências cognitivas, socioemocionais, morais, éticas, é a única capaz de dar plenitude ao ser humano. Mas, além desse aspecto pessoal e de direito e de plenitude, ela também traz retorno social e econômico muito importante para a pessoa e para o país. Só para lembrar alguns estudos, não é? Um economista, Hanushek, esteve no Brasil em 2018 e calculou que, se todos os jovens terminarem o ensino médio com qualidade, o PIB do país aumenta 16% e os salários médios aumentam 30%. O Ricardo Paes de Barros calculou há pouco tempo que o Brasil perde 214 bilhões só com a evasão escolar. O Naécio Menezes acaba de entregar uma pesquisa que mostra que, onde os alunos terminam o ensino médio com mais qualidade, aquela cidade, aquela comunidade se transforma no sentido de ter menos violência, gerar mais emprego e maior renda e maior tranquilidade. Então, nós temos hoje muitas pesquisas que mostram a potência da educação no combate à pobreza. Então, principalmente vocês, estudantes do MIT, de Harvard, que são os responsáveis pela condução, daqui a pouco, de toda a política que se faz no Brasil, não dá para pensar num país moderno e justo sem pensar numa educação pública,
de qualidade, até porque a educação de qualidade, ela só é de qualidade se ela for para todos. Então, eu agradeço muito a oportunidade e quero convidar todos para fazer um pacto coletivo em favor da educação de excelência para todos. Obrigada.